Olá, sou Liliane Matoso e esse vídeo é para explicar como as doenças se formam no corpo físico. Foi uma questão que um dos meus alunos colocou num dos grupos de estudo e eu achei que era interessante fazer um vídeo e compartilhar essa informação com todo mundo e não só com os alunos. Todo mundo ouve falar e sabe que as doenças elas são um reflexo dos sentimentos e das emoções que nós temos. Mas como é que forma esse processo de criar uma doença no corpo físico? Então imagine o seguinte, quando você passa por situações, cria uma série de informações emocionais e mentais que vão girando ao redor dos seus corpos energéticos. Nossos pensamentos, eles ficam nos nossos corpos mentais e as nossas emoções, elas ficam nos nossos corpos emocionais. Quando eu passo por uma situação, se eu consigo lidar com aquilo que aconteceu, eu consigo aceitar o que aconteceu, eu consigo dar uma resolução para aquilo, e eu ponho um ponto final naquela situação, eu então entro num processo de conclusão, aonde eu me liberto da situação, eu me liberto das pessoas conectadas a mim naquela situação, e eu me liberto, paro de sentir, paro de manter nos meus campos energéticos a carga de pensamentos e a carga emocional que eu senti durante aquele processo que eu vivi. O problema é que as pessoas vivenciam situações, sentem emoções, têm uma série de pensamentos sobre aquilo que acontece e elas não conseguem pôr um ponto final naquele evento, naquela situação. Pode ser porque não consegue se perdoar ou não consegue perdoar o outro, não aceita o que aconteceu, não aceita a situação, o caminho que aconteceu, então entra num processo de negação daquela realidade, ou não consegue lidar com os próprios sentimentos, não consegue lidar com os sentimentos da outra pessoa, não consegue lidar com a pessoa que está ali ou com a pessoa ter ido embora. E ao invés de chegar a uma conclusão daquela situação, aonde eu tenho o começo, o meio e o fim, e consequentemente resolver aquilo para que aquilo seja finalizado em algum momento, então eu perca a minha conexão energética, as pessoas não fazem isso e elas vão deixando para trás, vão engolindo sentimentos, vão segurando pensamentos, mas aquilo não fica resolvido. Então, aquele sentimento, aquela emoção que não foi finalizado junto com o processo, eles vão ficando nos nossos corpos mentais e emocionais. Dependendo do tipo de emoção e do tipo de pensamento, aquilo vai se acumulando numa determinada região. Então, todos os sentimentos, um exemplo, né? Todos os sentimentos que me geram raiva, que me geram frustração, eu vou acumulando na região dos rins. Então aquela região, meu corpo energético, a hora que aqueles sentimentos e aqueles pensamentos, eles estão vibrando e passando pelos meus corpos energéticos, eles têm uma tendência a se acumular naquela região. E à medida que eu vou sentindo, emoções similares ou parecidas, eu vou tendo pensamentos que geram essas emoções similares ou parecidas, ou com o decorrer do tempo, todos os fluxos de pensamento e emoção e eu não pus um ponto final, eles continuam vibrando nos meus corpos energéticos e vão se acumulando pela proximidade, pela sintonia, pela ressonância. Por isso que muitas vezes a gente sabe que o problema nas costas é o peso que a pessoa carrega, é tudo que é o mundo que ela coloca nas costas. Então, todas as vezes que ela passa por uma situação onde ela está carregando alguém, carregando alguma coisa, ela coloca aquela emoção e aquela memória na região das costas e ela vai acumulando aquela energia. Quando eu acumulo uma energia nos meus campos energéticos, eu começo a atrapalhar o fluxo energético natural. Então, inicialmente, há uma modificação, há um entupimento dos fluxos dos nadis, que seriam os capilares e as veias do corpo energético, eles começam a entupir e aquela energia vai se acumulando. E com o passar do tempo, esse acúmulo vai se expandindo em região e pode chegar até ativar e atrapalhar a energia de um dos chakras principais do nosso corpo ou dos chakras secundários. Temos vários vórtices de energia, vários chakras nos nossos corpos. Então, com o passar do tempo,
Cada situação, cada emoção que tem uma certa relação com aquela situação ou emoção que ficou presa no corpo e no campo energético da primeira vez, vão se acumulando cada vez mais. E vão formando acúmulos de energia que vão entupindo os canais energéticos dos corpos, dos corpos espirituais. E esses corpos, né, espirituais, corpos mentais, corpos emocionais, eles são a base estrutural do meu corpo físico. O meu corpo físico, ele é o corpo onde eu tenho energia, mas mais próxima, energia mais densa, aonde as células e as moléculas dos átomos estão mais próximos uns dos outros. Por isso os corpos são mais densos. E o que que faz desse corpo estar de uma determinada forma? O jeito que a energia dos corpos sutis transpassa por ele. Então não é só o prana que eu absorvo e respiro e me conecto. Toda a energia do campo mental e campo emocional, que são energias sutis, também passam por esses corpos energéticos e também são padrões, de determinação de como estará a energia do meu corpo físico. Com o passar do tempo, essas energias que vão se acumulando fazem com que a energia, dos corpos sutis não passe ali ou passe de uma forma errada, e essa energia prânica, essa energia espiritual, essa energia dos corpos espirituais, ela não dá um padrão correto para a energia do corpo físico e, consequentemente, eu começo a ter um desequilíbrio naquela região no meu corpo físico. O desequilíbrio energético gera algum processo que altera a divisão celular, né? Nós estamos o tempo inteiro fazendo essas divisões celulares, porque o nosso corpo ele está renovando as células de forma contínua. E é nessa região que essa renovação celular começa a acontecer de uma forma errada. E as células vão se subdividindo de uma forma errada, e essa forma errada vai então gerando os processos de doença. Como assim errada? Tanto pode ter uma divisão celular errada, onde há realmente uma diferença no DNA básico da célula e a gente pode chegar até um processo de câncer, como eu posso ter uma carga energética diferente e à medida que elas vão se subdividindo, elas vão dando o padrão de mau funcionamento daquela região do corpo físico. Então, o mau funcionamento do fígado, o mau funcionamento do coração, o mau funcionamento do rim. Com o passar do tempo, né, dos anos, as células que estão ali, que as células novas que estão ali, elas são todas vindas daquela primeira célula que se subdividiu de uma forma errada, com uma carga energética diferente, com uma alteração no seu DNA. Então, a maior parte daquele órgão ou daquela região do corpo da pessoa tem uma quantidade de células físicas maior, muito grande, com a subdivisão, com essa camada, com essa carga, com esse processo do DNA que vem ali com uma deficiência. Então, a pessoa desenvolve a doença, desenvolve algum processo que ela passa no corpo físico. Existem fatores que aumentam isso. Existem fatores que predeterminam a região onde eu vou acumular o maior número de emoções e pensamentos que não foram finalizados e resolvidos no meu campo energético. Nós temos, do nosso corpo físico, da carga familiar, nós temos muitos processos genéticos que trazem a pré-determinação de determinados tipos de doenças. Por que que nós nascemos numa família que tem uma predisposição a ter um tipo de doença? Porque nós temos uma predisposição a ter tipos de comportamentos, tipos emocionais e tipos de acúmulos e não resolução de emoções e pensamentos que é similar às outras pessoas que nasceram naquela família. Então eu tenho uma ressonância perfeita para nascer naquela família que tem na carga do DNA físico uma predisposição para o desenvolvimento de uma doença naquela região, naquele órgão, que é o local que acumula esse tipo de emoção e de sentimento. Então todo o processo ele é muito perfeito. Todas as pessoas que nascem nessa família, elas têm uma tendência a ter esse maior número de comportamentos. Não quer dizer que todas vão ter. Por isso que muitas vezes a gente faz os trabalhos de mesa cristalina metatrônica, para liberar essa carga que a gente traz do DNA físico, que são essas predisposições a comportamentos,
a sentimentos, a emoções e até mesmo doenças que são geradas pelo não acerto das situações que a gente vivencia. A predisposição para passar por determinadas situações e determinadas emoções, ela vem também na carga do DNA físico, porque as pessoas dessa família que estão conectadas àquela energia do DNA físico têm uma predisposição para ter este tipo de comportamento, este tipo de percepção, criar este tipos de experiências e acumular estes tipos de energia nos próprios corpos físicos, tá? Então é um processo muito correto e muito claro de formação. Como eu posso curar uma doença física? Quando você já está com a doença física, existente no seu corpo físico, você deve trabalhar com todas as suas vertentes e possibilidades para que você resolva aquilo. Então, eu sou a favor da utilização de todos os processos energéticos e alopáticos. A holística é isso, é você trabalhar a pessoa como um todo. Inclusive, você trabalhar aquilo que é necessário no seu corpo físico quando algo está materializado no corpo físico. Eu acho que uma medicina não dispensa a outra. Eu acho que tudo complementarmente faz com que a pessoa passe pela cura do processo que ela está vivendo, pela própria energia física, os trabalhos que são feitos na energia física e aquilo que ela faz alopático na energia física, dos corpos físicos, e o trabalho dos campos energéticos, mentais, emocionais e espirituais faz com que ela se liberte do padrão de criar novamente uma doença como essa, ou passar de novo por uma doença que venha dos mesmos padrões de pensamentos e emoções. Então é por isso que nós devemos sim fazer essas mesas cristalinas metatrônicas para qualquer tipo de doença que a pessoa tenha no corpo físico, e nós devemos sim trabalhar todo o corpo, todos esses processos como um todo, não só o espiritual, não só o alopático, mas a junção de tudo para que a pessoa tenha a cura não só daquilo que ela está vivenciando, mas a cura do padrão, a liberação do padrão para que ela não passe aquilo de novo. Dependendo do grau do trabalho energético, a gente consegue desmaterializar esse padrão da carga do DNA físico, da ancestralidade. E você não passa isso para os seus filhos, você não passa isso para os seus netos. Então, por isso que é tão importante a gente fazer esses trabalhos espirituais também. Espero que isso te traga uma lucidez para esses processos de como funcionam as doenças físicas no corpo. E assista, se você gostou dessa informação, compartilha. Eu acho que informação compartilhada transforma-se em sabedoria. Dá, né, curte aí o nosso vídeo. E o próximo vídeo que eu vou postar pode te interessar também. Eu vou falar como os vírus entram no nosso corpo físico. Fique com toda a luz do universo. Gratidão. Namastê.